vocês? Como passaram esse final de semana, essa segunda-feira? Como que foram aí esse descanso que vocês tiveram? Bom, quero começar o vídeo pedindo desculpas por não ter soltado o vídeo ontem, mas eu vou explicar mais no fim. E agora vamos conversar sobre os jogos que tivemos no final de semana de Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, campeonatos estaduais que tivemos aí nesse meio de semana e também preparando o terreno para esses jogos aí que vamos ter agora, né? Hoje, quarta-feira, amanhã e quinta-feira, jogos de Libertadores, jogos de Copa do Brasil e jogos aí atrasados, né? Teremos um Grenal, teremos São Paulo e Palmeiras. Mas vamos conversar então dos jogos que já aconteceram. O São Paulo jogou contra o Corinthians no sábado às 4 horas e perdeu, né? Os reservão e ganhou. O Corinthians perdeu, o São Paulo ganhou por 1-0, gol de Caleri bem no comecinho do jogo. O jogo ficou marcado pela forte chuva, né, que teve no Morumbi, com granizo, falta de energia no começo antes do jogo. O jogo até começou um pouco atrasado por conta disso, mas assim, eu senti que o São Paulo começou mais ligado. Não sei, não consigo dizer para você se manteve isso durante o jogo. Até consigo, não manteve. O São Paulo voltou a oscilar muito no decorrer do clássico, deixou o Corinthians com a bola e ficou retrancado atrás. Uma postura que não condiz com o São Paulo, não condiz com o que a gente esperava. Peraí, gente. Não condiz com o que a gente esperava do São Paulo jogando contra o Corinthians. O Corinthians dominou todo o jogo depois. O São Paulo não teve uma oportunidade assim clara para matar o jogo. O Corinthians sim teve oportunidades para empatar, para virar. Até chegou a empatar, mas o lance já estava anulado, né, com impedimento. Mas eu senti que o São Paulo não jogou tão bem assim quanto eu esperaria o time do Morumbi jogando. O Volpi foi bem, na minha opinião, supriu aí a falta do goleiro Jandrei. Foi muito bem no jogo, conseguiu fazer ótimas defesas, segurou o placar, na minha opinião. Ferroviária e Santos foi adiado para o dia 16 de março por conta das chuvas que tiveram em Araraquara. Aí a energia não voltou na Arena Fonte Luminosa e o jogo ficou para a próxima semana. O Palmeiras recebeu a equipe do Guarani no domingo e venceu por 2-0. Gols de Gustavo Scarpa e o Wesley. Cara, o jogo não foi tão bom. Eu acho que o Palmeiras foi objetivo, mas eu gostei da variação tática mais uma vez que o Abel Ferreira implantou no seu time. Soube lidar muito bem com os contra-ataques que estava cedendo ao Guarani. E o Guarani se provou ser uma equipe muito interessante para o da temporada, né? Joga a Série B do Campeonato Brasileiro. Tomara que suba para a Série A, porque é uma equipe que está jogando muito bem. É uma equipe que vem desempenhando um bom futebol no Campeonato Paulista. Não é uma equipe, assim, não é um bom futebol com 18 pontos, com 16 pontos, como é o caso de Mirassol, o próprio caso do Botafogo de Ribeirão Preto. Mas é uma equipe que vem jogando muito bem, sim. É uma equipe que joga futebol para frente, sabe reagir muito bem ao jogo. Então acho que o Guarani aí tem grandes chances de subir e fazer uma boa temporada. Não foi o caso jogando no Allianz Parque no domingo, mas o Palmeiras jogou melhor que o Guarani nesse quesito. O Red Bull Bragantino recebeu a equipe do Botafogo também no domingo e venceu por 2-0, gol de Natan e Alejandro tomou gol do cara da Lady Gaga. Cara, o Bragantino dominou o jogo. O Botafogo não conseguiu jogar, foi muito acuado, acho que nem respeitou, não conseguiu jogar. Foi, assim, falta de concentração em campo, ficou aparecendo em alguns momentos da partida. Méritos do Red Bull, que soube dominar, não soube dar bobeira. Fez 2-0, ganhou muito bem o jogo. Tá classificado para a próxima fase, né? Corinthians e Red Bull são as únicas equipes do Paulistão que já estão classificadas. Então, assim, acho que não deu chance pro Botafogo, o Botafogo vai se preocupando, né? Porque agora se enrolou para classificar a próxima fase. No grupo do Palmeiras ali, o Mirassol já tá na frente, né? Mas assim, é um time também interessante, pode ter tudo para subir da Série C para a Série B de novo. Mas precisa entrar mais ligado em alguns joguinhos, né? Não pode entrar como entrou hoje contra o Massa Bruta. Entrou no domingo contra o Massa Bruta. Jogou pouco, muito pouco. O Resende recebeu a equipe do Fluminense e perdeu por 4-0 e com o resultado o Fluminense foi campeão da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, com gols de Arias, Martinelli, Nonato e Heitor com um gol contra. Fecharam o placar aí pro Fluminense. O Fluminense jogou bem, deu uma chance ou outra pro Resende, mas dominou o jogo aí a seu bel prazer. O Abel deu uma mexida no time, né? Poupou alguns atletas, com isso para o jogo agora do meio de semana na quarta-feira contra o Olímpia do Paraguai pela pré-Libertadores. Então
Não foi com o time titular, né? Não foi com força máxima, mas mesmo assim conseguiram jogar muito bem. O Resende, que não é um time fraco, não é um time bobo do Campeonato Carioca. É um time que veio desempenhando bons jogos contra os grandes, desempenhou um bom jogo contra o Flamengo, chegou a sair na frente, tomou uma virada, mas tomou uma goleada aí do Fluminense, né, nesse meio do caminho. O Flamengo recebeu a equipe do Vasco, o clássico dos milhões, e venceu por 2-1, gols de Felipe Luiz, Arrascaeta e Gabriel Peck descontou para o Vascão. Cara, o Flamengo não jogou bem, jogou muito mal, muito abaixo do esperado, muito abaixo do que o Flamengo pode desempenhar em campo. O Vasco chegou a aproveitar essa questão, né? Foi para cima, conseguiu fazer 1-0. Não, conseguiu empatar o jogo, né? O Felipe Luiz fez 1-0, o Vasco empatou. Teve chance, assim, podia ter virado. Se tivesse forçado o Flamengo, acho que poderia ter virado o jogo, mas não virou. Não virou, não jogou, não foi para cima. Ficou muito na defensiva o Vasco e acho que isso foi o preço que eles pagaram, né? A derrota num clássico que preocupa muito. Né, o Vasco precisa subir e hoje foi a melhor partida do Vasco no ano, na minha opinião. Não jogou bem os outros clássicos, esse clássico jogou muito bem, mas perdeu, cara. Então, assim, é difícil o time jogar bem e perder, né, sempre. E é complicado, mas eu acho que o Vasco tem grande chance aí de fazer uma boa temporada. Quem sabe ter o acesso para a Série A do Brasileirão do ano que vem. Botafogo 5, Volta Redonda 0. O jogo foi ontem, né? Foi o jogo da noite aí. O Botafogo não dominou também. Eu acho que os gols saíram em finalizações oportunas do Fogão, mas se você for pegar o primeiro tempo, parte do começo do segundo tempo, tiveram muitas chances para os dois lados. E o Botafogo demorou para engrenar, demorou para fazer seus gols. Fez um 1-0 no primeiro tempo e só foi fazer os 4 gols no finalzinho da segunda etapa. Mas venceu muito bem, venceu com uma goleada, um dia da caça, outro do caçador, né? Tinha perdido a última rodada para a Portuguesa por 5-3, vence nessa rodada por 5-0 a equipe do Volta Redonda, que também está fazendo um bom campeonato carioca. Gols de João Carli, Mezenga, Riquelme com K, Eri e Erisson 2 vezes. Campeonato Mineiro, América Mineiro 0, com time bem reserva, e Vila Nova 1, gol de Gustavo Cresce. Cara, o time reserva do América é isso, não vai fazer mais do que isso na temporada. O América precisa definir, claro, as pretensões de temporada para saber quando vai utilizar esse time e que peças precisa para reforçar esse time também. Porque o time reserva do América é muito ruim. O Vila Nova não é um time top assim do Campeonato Mineiro, é um time que vem desempenhando um bom Campeonato Mineiro, mas conseguiu dar trabalho vencendo o América dentro de casa. Então, assim, eu acho que o América tem que abrir os olhos aí para suas peças, seu leque de peças que tem à sua disposição. Atlético Mineiro 2-1 contra o Cruzeiro. Hulk e Ademir fizeram gols do Galo e Cruzeiro com Vitor Roque. Cara, o Cruzeiro saiu na frente por 1-0, esse clássico sim, o Cruzeiro saiu na frente e tomou a virada com Ademir e Hulk. Podemos discutir aí, acho que o grande lance da partida vai ser o pênalti, né, que foi assinalado em cima do Hulk. Podemos discutir se foi ou não, podemos dizer se foi ou não, mas não podemos agredir, não podemos ameaçar árbitro nenhum, cara. O ser humano erra, o ser humano é passível de erro, o ser humano. Eu tento acreditar ao máximo que o futebol não tem essa de manipulação de resultados, essas coisas assim. Existe, mas eu acho que esse lance capital aí não foi. Porque eu marcaria, se eu tivesse dentro de campo, eu marcaria esse pênalti sim. Foi um carrinho muito brutal em cima do Hulk, foi um carrinho muito forte em cima do Hulk dentro da área. Naturalmente o árbitro iria marcar o pênalti. Você pode falar, mas na Premier League não é pênalti, na Liga dos Campeões não é pênalti. Mas, cara, a gente tá falando de Campeonato Mineiro, a gente tá falando de Brasil, então a gente tem que colocar a nossa cabeça no lugar certo. Então eu acho que eu daria o pênalti, assim como o gol. A única questão que eu achei que foi um erro mesmo foram os acréscimos. Ele deu 8 minutos de acréscimo num jogo que em 6 estaria super bem. E quando chegou a 8, ele falou que daria mais um minuto de acréscimo e acabou não dando. Então, assim, nos minutos finais, eu acho que o árbitro perdeu a mão. Talvez pelas ameaças que já vinha recebendo pré-jogo, né? Se ele assinalasse algum pênalti, ele seria morto, né? Que foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, assim, foi as ameaças. Graças a Deus, felizmente, ele não sofreu nenhuma agressão, né? E que não sofra nenhuma agressão, que essa bobagem, cara, futebol é só futebol. Futebol, se o time ganhar, se o time perder, não vai mudar a sua vida. Você não vai perder ou vai ganhar menos dinheiro no trabalho, não vai ter que acordar cedo ou tarde no trabalho. Você vai ter, a sua vida vai seguir
normalmente como qualquer outra, entendeu? Então acho que o ser humano tem que entender um pouquinho mais disso e sobre os casos tristes que a gente teve no final de semana. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. O Internacional recebeu a equipe do Aimoré pelo Gaúcho e venceu por 1 a 0 o gol de Davi. Aí eu volto a dizer da violência, né? O Inter já não tem um time tão bom. Vem passando por um processo de reformulação. Perdeu o Edenilson. Perdeu o Patrick, que era uma peça fundamental no meio de campo. Alguns jogadores já estão em fim de carreira dentro do Inter. Vem um técnico novo, uma nova filosofia. E a torcida não vai colaborando. A torcida vai criticando, vai vaiando, vai fazendo protesto. Não tá do lado do time, não vai lotando o estádio, não vai ajudando a levantar essa moral desse time. Tudo bem, perdeu para o Globo, foi vexatório, mas vários times já deram um vexame na Copa do Brasil, cara. O Flamengo perdeu a final contra o Santo André, o Palmeiras foi eliminado pelo Asa. Várias aí do São Paulo durante a Copa do Brasil, o Corinthians também tem as suas. Então, assim, eu acho que o torcedor brasileiro precisa se acalmar. A gente já tá vivendo um país tão turbulento com tanta coisa, a gente pode se descontrair apenas com o futebol. Mas o Inter venceu, não jogou tão bem, jogou mal novamente, muito pela pressão, muito pelo emocional estar abalado. Eu senti isso dos jogadores assistindo o jogo. Mas o Inter venceu por 1 a 0, gol de David. Juventude 2, Guarani de Bage 0. Com a vitória do Juve, o Juve sai da zona de rebaixamento, afunda o Guarani cai. E os gols foram de Pita e Vitor Gabriel, os dois centroavantes da equipe do Jaconeiro. Pelo Catarinense, Avaí 3, Ercílio Luz 0, Lourenço Morato e Copete fizeram os gols do Avaí, que dominou no começo ao fim do jogo também, jogando muito bem a equipe do Avaí nesse jogo, né? Nos outros jogos o Avaí não está jogando tão bem assim, mas vale ressaltar que o Avaí jogou bem sim nessa partida pelo Catarinense. Goiás 2, Grêmio Anápolis 1, Felipe Bastos e Vinícius fizeram os gols do Goiás e Alex Bruno para o Grêmio Anápolis. O jogo foi bom, o Grêmio Anápolis saiu na frente e o Goiás virou. Vinícius voltou a marcar, né? Ele que tinha poucos gols na carreira, agora tem um pouquinho mais. Mas o Goiás vem jogando bem sim, estou falando isso faz tempo, o Goiás está jogando bem no Goianão, vai vir forte pelo Campeonato Brasileiro, não sei se vai brigar por coisa grande, Libertadores, enfim, mas pode brigar pelo meio de tabela e tirar pontos importantes dos grandes times, viu? Craque 0, Atlético Goianiense 0 foi o poupa-tempo da rodada. Não vamos falar muito sobre ele, fechou? Cascavel 3, Atlético Paranaense 4. Gols de William Gomes, Robinho, Jader, Rômulo e Julimar 2 vezes fizeram os gols do Atlético Paranaense. Os reservas do Atlético voltaram a brilhar novamente com gol de Rômulo, né? O centroavante do Atlético vem jogando muito bem nessa temporada. Tem tudo para se aproveitar no time titular. O moleque joga muita bola, hein? Curitiba 3 a 1 no Maringá. Luciano Castan, Andrei e Henrique fizeram os gols do Coxa Branca. E Rafinha, com PH, fizeram os gols do Maringá. O jogo teve frango do Muralha, né? O Maringá saiu na frente num frango absurdo do Alex Muralha. E aí o Coxa foi pra cima e virou a partida. Cara, Curitiba vem jogando bem. Atlético Paranaense também jogando bem com as reservas. Eu acho que o Campeonato Paranaense vem apresentando boas opções para esses dois times durante a temporada. O Atlético Paranaense tem a Libertadores aí pela frente, Curitiba a Copa do Brasil, né, e o Campeonato Brasileiro, tudo para permanecer com esse time, com essa ideologia de jogo. O Atlético Paranaense também, eu acho que é um time muito interessante. Perdeu peças importantes também, mas contratou outras muito mais interessantes. Questão de Marlos, Pablo, mas acabou perdendo o Nicão. Acho que se tivesse o Nicão nesse time, cara, esse Atlético Paranaense estaria muito forte. Bom, meus queridos, esse é o vídeo de hoje, um pouquinho diferente, né? Um pouquinho longe da data habitual da segunda-feira. Infelizmente eu tive que descansar um pouquinho, né? Esses vídeos estavam... As postagens aqui na Rede Controle estavam sendo um pouquinho meio loucas. Às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Então botei as coisas no lugar e voltei à rotina, fazer vídeos mais ao longo do dia e fazer vídeos num horário mais acessível para mim também. E também para vocês, né? Vai ser melhor assim, eu soltando os vídeos em alguns horários melhores. Fechou, meus queridos? Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço pela sua presença aqui. Se inscreva no nosso canal, siga a nossa página no Instagram, curte, comenta, compartilha com todo mundo. Fechou? Um abração e fiquem com Deus. E ó, tem jogo daqui a pouco, hein?